Muito bom dia, seguidores do Sentimento Imortal. Meio-dia e 13 deste sábado, dia 26 de julho. O mês está terminando e o Grêmio acabou de anunciar no seu Instagram, no seu Facebook oficial, nas suas redes oficiais, o zagueiro Balbuena, zagueiro de 33 anos, paraguaio, vem para um contrato de 2 anos, provavelmente para ser titular ao lado de Wagner Leonardo. Como a gente já vinha falando aqui há alguns dias, né? O Kahneman fisicamente já viu dias melhores, a gente sabe que o Kahneman já está no final da carreira, é um zagueiro muito intenso, sempre foi, e isso exige muito fisicamente, apesar de fazer ainda grandes partidas, como a partida contra o Alianza Lima, a gente sabe que fisicamente o Kahneman já não é mais o mesmo, a conta tá chegando. E detalhe, tem essa questão do Grêmio estar com 2 zagueiros canhotos também, e o Gustavo Martins ser improvisado na lateral direita, ainda ser um menino muito novo. O Grêmio tem uma resistência com o Gustavo Martins, acho que quanto a isso a gente não tem mais dúvida. A outra opção era o Gemerson, o Rodrigo Eli que tá machucado, enfim. O Grêmio não tinha então um zagueiro de porte para jogar ao lado de Wagner Leonardo que fosse destro. Então o Grêmio fecha a contratação do Balbuena, 33 anos, jogador que teve uma passagem vitoriosa pelo Corinthians, campeão brasileiro, e que também é um jogador de seleção da seleção paraguaia. Bom, além disso, o Grêmio está fazendo ainda contato, e está muito próximo, inclusive, até onde eu sei, com o Roger Guedes, né? E também está tentando negociar com o Palmeiras o Mike, inclusive talvez envolvendo uma troca com o Gabriel Grando, o que na minha opinião é difícil de acontecer. Primeiro porque o Mike tem negociações de renovar e negociações com o Santos. O Mike, ele não é um interesse só exclusivo do Grêmio, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Gabriel Grando já falou que não vai renovar contrato. Então, a partir do momento que o Gabriel Grando já falou que não vai renovar contrato e o contrato dele está terminando, dificilmente você consegue envolver esse atleta numa troca, porque se você envolver numa troca, para o outro time ele foi um custo. E daqui a pouco você consegue contratar esse cara de graça. E o Palmeiras está há muito tempo atrás do Gabriel Grando. Então, daqui a pouco o Palmeiras espera mais 6 meses e leva de graça. Por que não? O contrato tá acabando mesmo. E aí faz um dinheiro ainda, se duvidar, com o Mike ou até mesmo renova. Então essa negociação eu ainda acho a negociação mais difícil até do que a do Roger Guedes. A do Roger Guedes é muito simples, ele tem um preço, o Grêmio vai oferecer um valor parecido com esse preço, é um preço elevado, é um valor elevado, é um jogador que talvez até reduziria o salário dele para se adequar à folha salarial do Grêmio, é um jogador excepcional, titular absoluto, a gente não precisa nem falar nada, e é um jogador que já tem uma identificação com o Grêmio. Então eu acho que o Roger Guedes é uma negociação fácil. O Mike, eu já não acho que é uma negociação tão fácil assim, mas dos jogadores que o Grêmio está mais perto, está sondando, hoje é esses dois. Afinal de contas, fechou o Balbuena, e o Balbuena logo já está estreando pelo Grêmio. Agora, contrato assinado, só falta mesmo o detalhe aí de bid e tudo mais para ele poder estrear pelo Grêmio, né? Zagueiro que também vem para ser titular. E aí tem um ponto interessante, vocês sabem, eu gosto sempre de sentar o pau na imprensa tradicional gaúcha, né? Na IVE, porque os programas dessa semana, tá? Os programas dessa semana do jornalismo gaúcho, eles, nessa saga de procurar culpado, né? Que não tá errado, acho que tem que procurar culpado, e o culpado é o Alberto Guerra, não há discussão. Mas nessa saga de enfiar a trolha no Mano Menezes, como enfiar na do Quinteiros, como enfiar na do Renato, etc e tal, eles contaram que, né? Aí aquelas notícias que, não posso dizer a fonte, né? Aquelas palhaçadas. Eles contaram que foi oferecido pro Mano Menezes o Balbuena e o Mina, tá? O Mina que inclusive seria o Marcelo Marques que pagaria, tá? E que o Mano Menezes escolheu o Balbuena. Então os caras estavam, né, puto da cara, por quê? Porque o Mina é mais zagueiro que o Balbuena e o Mano Menezes escolheu o Balbuena, olha que absurdo, a gente podia pagar e o cara não quis. Gente, olha só,
Até nisso, se isso aconteceu, até nisso, na minha humildíssima opinião, a culpa é do Guerra. Sabe por quê? Porque quando o Guerra faz a escolha de trocar o Renato pelo Quinteiros, ele compra o pacote Quinteiros, que é o Quinteiros querer trazer os jogadores que ele achava melhor. E aí, inclusive, ele negou um monte de pedido do Quinteiros. Só pra lembrar, ele negou um monte, eu acho que inclusive o Sebastião Villa, tá? Negou um monte. Aí, como se não bastasse, quando ele troca o Quinteiros pelo Mano, ele tem que entender que quando você contrata o Mano Menezes vai ter opções de mercado de jogadores nível Mano Menezes, nível clubes que ele trabalhou, nível o mercado que ele conhece. Então, se o Mano Menezes, quando tem na mesa dele o Mina e o Balbuena, escolhe o Balbuena, isso era óbvio. Isso era óbvio, porque é o Mano Menezes. Não é um treinador que trabalhou com o Mina, que conheceu o Mina, ou que tem essa preferência, às vezes, por um jogador mais caro. Por exemplo, se você larga isso na mão de um Sampaoli da vida, muito provavelmente o Sampaoli escolheria o mais caro. Porque o Sampaoli é extravagante. Então, é de perfil de treinador. O Mano Menezes é um treinador conservador, que trabalhou basicamente no futebol brasileiro, que trabalhou sempre em times medianos, essa é a realidade. Até a seleção do Mano foi mediana. Se tem uma coisa que o Mano sabe ser, é nota 6, é isso que ele sabe fazer. Você larga na mesa dele o Balbuena e o Mina, ele vai fechar o Balbuena. Agora, eu só acho isso um pouco prejudicial, eu já falei isso em relação ao Carlos Vinícius, para chegar, antes mesmo do cara ser anunciado, que o cara não serve, que o cara é ruim, que o cara não vai resolver os problemas do Grêmio. O que a imprensa tá fazendo força, a imprensa gaúcha parece que faz força para os times do Sul caírem, cara. Porque não é muito diferente no Inter às vezes. Às vezes a Ive, quando tá mordidinha lá com o presidente do Inter, eles começam a massacrar lá também. Mesmo se o time estiver bem ou estiver dentro do esperado. Porque o Inter não é um time excepcional. E às vezes eles elevam o Inter a um patamar muito maior do que o Inter é, justamente para quando dá bosta, eles poderem sentar o pau no Inter. Só não enxerga isso quem é cego. A imprensa gaúcha de futebol é um câncer no Rio Grande do Sul. Eles fazem um destrabalho para os times gaúchos. Eles fazem força para os times gaúchos ficarem mal e eles ganharem dinheiro em cima da crise dos times gaúchos. Mas o único time que tem direito de ir bem e ser elogiado é o Inter. Porque são colorados, esses filhos da mãe. É só isso. A imprensa gaúcha é assim. Então o Balbuena não tinha nem sido confirmado e os caras já estavam descendo a lenha do Balbuena. Cara, boa sorte pro Balbuena, que seja muito bem-vindo, que conquiste muitos títulos aqui nesse contrato de 2 anos que ele tem com o Grêmio, que seja o início de uma remontada do elenco do Grêmio e que a gente possa comemorar muito ainda a chegada desse zagueiro. Fechou, pessoal? Valeu, bom dia pra todo mundo, bom sabadão, bom final de semana. Tamo junto!